Enquanto eles se dirigem ao local, a interesseira se move para frente, então ela imediatamente diz: "Uau, até que você grandão, o maior que já vi na vida, eu acho." E enquanto toca na banha do pançudo ela fala: "Mas afinal, como você pode ser tão grande? Será que você tomou alguma coisa?" O gordinho porém não diz nada, porém a interesseira novamente fala: "Aí, você tá me ignorando? Então me diz, quanto e que custa para fazer suas roupas, já que elas são tão grandes?" "É certeza que são por encomenda, mas será que tem tecido no mundo para algo tão grande? E que tal suas necessidades? Que tipo de loção você usa?" Com essa cara oleosa certeza que não usa, Mr. Gordola fica irritado e então virando a cabeça diz: "Cala a boca e me segue." Apesar de ter ouvido isso, a interesseira continua e diz: "Vamos, eu tô com muita curiosidade. Então, última pergunta, fazem 2 anos que sua gangue fez aquilo, não é mesmo? Afinal, pelo que eu soube, vocês decidiram ajoelhar ao invés de enfrentar o Park Anjun, não foi?" E enquanto aponta para o Prota, ela diz: "Mas o que mudou? Acha que ganha do Saradão? Que idiotas." O gordinho então para, e enquanto vira a cabeça ele diz: "Você tá me provocando?" E fazendo uma cara ameaçadora ele diz: "Só pra você saber, seja homem ou mulher Ivral, então vou perguntar, você tá querendo ser amaciada?" O Prota imediatamente toma a frente enquanto os dois trocam olhares. Discretamente a interesseira começa a tarar as costas do Prota, já Anjum olhando pro gordinho diz: "Ela tá certa." Gordola ouvindo isso, faz uma cara assustadora e diz: "Vão a merda os dois." Então a mão do gordinho começa a formigar, e apesar da ordem dada para ele apenas levar o Prota até o local, Gordola, por estar irritado, decide deixar tudo de lado para dar o golpe no Prota. Ele diz: "Que tal antes de enfrentar o Nansou, eu te dar uma amaciada?" O Prota porém não demonstra medo algum, e rapidamente nos somos levados para o passado do gordinho. E desde de pequeno ele já era considerado muito especial, pois ele havia destruído o senso comum desde o nascimento. E depois de sua puberdade, ele começou a se destacar mais ainda, pois ele chegou a 2,17 metros de altura, e passou a pesar 243 quilos, e dentro de seu grupo ele era conhecido como Rei Orc. Porém, apesar dele ser considerado por todos e reconhecido por muitos, ali naquele momento tinha sido a primeira vez desde o seu nascimento que ele tinha levado uma surra, e enquanto ele voava, muitos dos seus companheiros ficaram preocupados por essa cena, porém rapidamente a atenção é voltada completamente para o Prota. E enquanto ele entrava, um deles grita: "É o Park Anjun!" Para cima dele. E enquanto todos voltam os olhares para o Prota, a interesseira diz: "Ué, eu tinha pensado que era no X1. Junvou então chama o Anjum e diz: "Se apresse e me desamarre, as minhas pernas estão dormentes." Porém rapidamente uma voz diz: "Todos parados", e logo em seguida podemos ver que ele o Nansou. E enquanto ele retira seu casaco ele imediatamente começa a se alongar, e olhando para o Prota ele diz: "Anjum, sou eu que vou te derrubar." Bom, já faz um bom tempo, não é? O Prota então percebe que já viu esse cara antes, e rapidamente diz: "Você não é o irmãozinho do Namansou?" E ouvindo isso o cara de cicatriz imediatamente dá um soco extremamente rápido, sendo o suficiente para tirar um pouco de ketchup do Prota. A interesseira e Junvou imediatamente ficam surpresos por ele ser capaz de fazer isso com o Prota. Por outro lado, os capangas do cara de cicatriz ficam felizes com este acontecido, e enquanto o cara de cicatriz fica em posição de combate, ele diz: "Fale com os punhos, não com a boca. Esperei 2 anos por isso, estou ansioso." E enquanto ele faz um movimento rápido ele diz: "Caso não me ataque, eu bato primeiro." O Prota vendo isso ele diz: "Que rápido, mas pena que menos do que eu." Porém, para surpresa do Prota e da minha também, Anjum recebe o ataque. O cicatriz após acertar o golpe ele diz: "Park Anjum, a dívida que criamos fazem 2 anos, será paga hoje." O Prota então tenta dar um golpe nele, porém, o cicatriz rapidamente desvia, e logo em seguida Anjum tenta dar um golpe com sua perna, porém ele novamente desvia, e fazendo um movimento rápido ele desfere um golpe no Prota. Anjum imediatamente tenta acertá-lo, porém ele toma distância, e desvia do segundo golpe feito pelo Prota, e aproveitando a brecha ele dá um golpe certeiro no Anjum ao mesmo tempo que ele diz: "Muito lento." E enquanto Anjum vai para longe ele põe a mão na própria cara, e enquanto o cicatriz se aproxima lentamente ele diz: "Anjum, se você só aguenta isso, eu não vou me satisfazer."
e fazendo uma cara séria ele diz, levanta, afinal só estamos começando. E rapidamente no passado do Cicatriz ele conta que, eu estava lá quando o nosso grupo perdeu e precisou se ajoelhar perante o Park An-jun, e enquanto ele diz isso, ao mesmo tempo podemos ver que Cicatriz costumava treinar boxe, e ainda falando ele diz, sendo sincero, a Incheon era conhecida como a área que tinha os melhores lutadores do país, porém naquele dia, houve somente um sentimento, vergonha, de se ajoelhar em frente a Park An-jun sem nem lutar. No boxe, muitos diziam que eu era um gênio do boxe, porém eu senti que o boxe era para maricas, por isso eu decidi desistir, afinal eu não queria ser um lutador de boxe, eu queria ser um guerreiro, e desde então eu busquei algo maior, e enquanto ele fala o cenário muda. E enquanto ele se aproxima de um grupo desconhecido, um homem de óculos o pergunta logo em seguida o que ele quer, e imediatamente um homem alto diz, ao de Cicatriz que aquele lugar não é lugar para criança, porém imediatamente ele é amaciado pelo Cicatriz, e enquanto ele abre um sorriso de maluco, ele se põe em posição de combate, e apesar de muitos ali puxarem suas tramontinas, o Cicatriz abrindo a boca diz, podem vir seus fracotes, e rapidamente ele conta que em 2 anos ele acabou com 27 escolas, 13 academias, e 4 grupos ilícitos, e ainda falando ele diz, e por conta disso eu aumentei minha força através de batalhas arriscadas, e eu fiz tudo isso, para dar o troco em você Park An-jun, mas, então por que isso, afinal será que Park An-jun e somente isso, ou será que ele tá tirando com a minha cara? Se é isso, eu quero que você pare de me subestimar. Enquanto isso, Junvoo e a interesseira assistem, e imediatamente a interesseira barra tarada diz, mas o que tá rolando? O gostosão tá perdendo, mas como isso é possível, Junvoo porém fica sério e rapidamente responde, por enquanto vamos só observar, e voltando um pouco no passado novamente, Junvoo explica que antes de contratá-lo, ele havia feito uma pesquisa sobre ele, e ele revela que descobriu algo chocante. Park An-jun ele é filho de um dono de academia, e ele nunca aprendeu artes marciais, ele apenas fortificou seu corpo. O corpo do An-jun foi abençoado com força e estamina e adaptabilidade naturais, e foi assim que ele quase exterminou a Nexus, e assim que ele aprender os padrões de Nain-Soul, o jogo vai virar, porém o real problema é que Nain-Soul sabe disso, e enquanto Junvoo dizia isso em pensamento, rapidamente o prota tenta golpear o Cicatriz, porém ele rapidamente desvia, e imediatamente dá um golpe certeiro, no prota. Junvoo novamente diz, os machucados que são feitos por luvas e os das mãos nuas são diferentes, afinal os punhos de um boxeador são capazes de rasgar a pele, não. Insou está se aproveitando disso, assim, quando Park An-jun tiver aprendido todos os seus golpes, ele estará muito fraco para ir no 100% contra ele. Após Junvoo ter feito essa análise em pensamento, imediatamente Park An-jun tenta novamente atacar o de Cicatriz, porém o ataque do prota é tão óbvio que, o Cicatriz desvia seu golpe com apenas uma mão, e imediatamente dá um golpe no prota sendo o suficiente para lançar ele longe, e se aproximando do prota ele diz, cara, mas que soco foi esse hein? Porém o prota desvia deste ataque e imediatamente tenta levá-lo ao chão, mas para o azar do An-jun, o Cicatriz o imobiliza. E rapidamente, diz, o que você tá fazendo? Você achou que por eu ser um boxeador era só me jogar no chão que você ganhava? An-jun você é idiota. O prota porém fica quieto, e imediatamente toma impulso com sua perna direita, fazendo até o Cicatriz ficar surpreso, e em pensamento ele diz, mas que força é essa? Ele realmente está me empurrando apenas com a força dos seus músculos superiores, e rapidamente ele é empurrado pelo prota, e então ele reconhece que se continuar assim ele vai acabar sendo derrubado. Porém o Cicatriz abre um sorriso e diz, eu só usei o boxe até agora, porque essa é minha base, e gritando ele diz, mas eu sou um lutador de rua, e após ele amaciar a barriga do prota com o joelho, An-jun rapidamente fica surpreso, porém sem deixar o prota respirar o Cicatriz rapidamente levanta Park An-jun, e o joga para longe, e atrás do Cicatriz, várias pessoas vibram e um deles diz, Nain-seu, manda seu fatality, acaba com ele, traga nosso orgulho de volta. Porém Nain-seu diz, vocês estão se animando cedo demais, e fazendo uma cara seria ele diz, isso foi só o primeiro round,
e em pensamento ele diz, Park Anjun, eu sei que você durão, mas até eu percebo que você está se cansando, e enquanto escorrer ketchup em seus olhos, sua visão ficará comprometida por um tempo, e então você perderá o equilíbrio e será facilmente derrotado por mim, e enquanto o prota fica parado. Nanseu rapidamente avança querendo desferir um golpe, e em pensamento ele diz, Anjun, quanto mais longa a luta ficar maior a minha vantagem, porém Anjun rapidamente desvia, fazendo assim, ele se surpreender e Junvou e a interesseira também, e abrindo um sorriso de satisfação, Junvou diz, vejam só esse não e o golpe do Nansou? E sem demora o prota imediatamente acerta seu primeiro golpe.